Capítulo 24. O Libertador da Europa. A paz com a Grã-Bretanha foi assinada em Amiens, em 25 de março de 1802. No dia seguinte, Joseph seguiu às pressas para Paris com o documento que brandiu ao entrar no camarote do irmão na ópera naquela noite. A récita foi interrompida e Bonaparte apresentou o irmão para a plateia delirante como um negociador capaz. No entanto, ele levou o crédito ao encomendar uma pintura alegórica que o retratava levando a Gália e a Bretanha a atirar as suas armas no fogo. Era um triunfo. Quando exatamente 3 meses depois, um novo tratado foi assinado com a corte otomana, a França, pela primeira vez em 10 anos, não estava em guerra com ninguém. Como símbolo da nova era, Bonaparte apareceu com trajes civis numa recepção diplomática em 27 de março para anunciar formalmente a paz. Os termos do tratado diziam que Jorge III renunciava a seu título de rei de França, usado por seus predecessores desde a Guerra dos 100 Anos, e tratava da devolução de todas as colônias francesas e das colônias de aliados da França, exceto o Ceilão, que anteriormente pertencia à Holanda, e Trinidad, anteriormente pertencente à Espanha. A França aceitava devolver o Egito à corte otomana e os estados papais ao Papa, e reconhecia a independência das Ilhas Jônicas. Malta deveria ser devolvida à Ordem de São João e posta sob a proteção de Nápoles. A França deveria evacuar os portos napolitanos, abrindo-os novamente para os navios britânicos. Os pontos considerados menores foram deixados para um acordo posterior, o que incluía compensação para governantes destronados do Piemonte e da Holanda, a questão sobre qual lado deveria pagar pela manutenção dos prisioneiros de guerra e a assinatura de um tratado comercial. Depois que as preliminares foram assinadas, coches postais levavam a notícia: paz com a França, escrita a giz nas laterais. A novidade era saudada com alegria em todo o país, em meio a gritos de Viva Bonaparte. Quando o general Lauriston chegou a Londres, levando a ratificação, os cavalos foram desatrelados da sua carruagem, que foi levada pelas ruas. A imprensa britânica louvou Bonaparte como o restaurador da paz, e um membro do parlamento o saudou como o grande homem do povo da França, o libertador da Europa. Como, abre aspas, o grande homem do povo da França, o libertador da Europa, fecha aspas. Gravuras e bustos dele vendiam como pão quente. A euforia não podia durar. O tratado foi um trabalho feito às pressas que exigiria um considerável grau de compromisso e cooperação para ser implementado de maneira adequada, e ambas as coisas estavam em falta no mercado. A desconfiança que os britânicos sentiam em relação aos franceses estava entranhada na psique nacional, ao passo que a atitude de Bonaparte em relação aos britânicos mudou radicalmente em virtude da participação do país no assassinato de Paulo I e dos atentados contra sua própria vida, que ele via como indícios de um desrespeito desonroso das convenções que regiam as relações internacionais e como típicas da pérfida Albion. A paz, embora frágil, era mesmo assim bem-vinda.
ele tinha ainda muito o que fazer para reconstruir a França. 10 dias após a assinatura do tratado, em 5 de abril de 1802, a nova sessão das Assembleias teve início. Tendo perdido seus membros mais aguerridos, o tribunato foi ainda mais emasculado por uma medida proposta por Lutyens. Em vez de realizar sessões plenárias, os tribunos deveriam dali em diante se dividir em 3 câmaras que deliberariam em separado. A medida foi adotada e Lutyens tomou assento na câmara designada para lidar com a concordata, aprovada em 8 de abril. O domingo de Páscoa, que ocorreu 10 dias depois, foi escolhido para a proclamação do Tratado de Amiens e da Concordata. As conquistas gêmeas deveriam ser celebradas por uma grande missa solene na Catedral de Notre-Dame, uma ocasião rica em alusões, ironias e farsa. Naquela manhã, o povo de Paris pôde pela primeira vez em 10 anos ouvir o dobrar do grande sino de Notre-Dame, assim como as salvas de artilharia que tinha se acostumado a escutar. O sermão seria feito pelo Monsenhor de Boisgelin, arcebispo de Tours, que oficiou nos funerais de Luís XV e na coroação de seu sucessor. As festividades tiveram início com um desfile em que Bonaparte apresentou unidades recém-criadas com seus estandartes. Depois, vestidos com seus uniformes de escarlate, os 3 cônsules foram à catedral e escoltados por um esquadrão da recém-formada unidade de mamelucos composta de veteranos da campanha do Egito, vestidos de maneira exótica. Eles foram seguidos pelo corpo diplomático e depois pelos funcionários mais graduados, pelos membros das assembleias, pelos notáveis, funcionários dos tribunais e suas esposas. A catedral ficou lotada com membros do clero. Uma orquestra e um coro, regidos por Cherubini e Merru, criaram um clima solene, enquanto Bonaparte tomava seu assento, com os 2 cônsules a seu lado e Fouché e Talleyrand atrás. Havia um acordo segundo o qual ele participaria de toda a missa, como um bom católico faria, mas que não beijaria a pátena, como era costume dos reis. "Não me force a parecer tolo", disse ele quando o assunto foi discutido. O elemento da farsa fez sua entrada pouco depois, quando Josefina chegou e descobriu que seu assento estava ocupado por Madame Moreau. O marido dela mostrou sua independência e desprezo ao se recusar a comparecer, passando a manhã andando para lá e para cá nos jardins das Tulherias, fumando um charuto. As coisas degringolaram ainda mais quando vários generais e oficiais graduados entraram. Eles eram quase unanimemente irreligiosos e estavam furiosos por terem recebido ordens para comparecer. Entraram caminhando de um jeito arrogante, conversando entre si, empurrando qualquer padre que estivesse obstruindo o seu caminho. Tendo encontrado todos os assentos tomados, Massena tirou um prelado de sua cadeira, dizendo: "Ah, vá se fuder." Seus camaradas seguiram um exemplo e começaram a fazer piadas, e só foram silenciados por um olhar penetrante do primeiro cônsul. Vários generais acusaram furiosamente Bonaparte de trair todos aqueles que deram a vida pela causa da revolução e da rejeição à superstição. Ele os ignorou. 2 dias depois, ele reconverteu seu banheiro nas Tulherias, que havia sido a capela privada de Maria de Médici, e daí em diante passou a ir à missa aos domingos e determinou que sua corte fizesse o mesmo. Ele fez todos os gestos que os fiéis devem fazer, mas não comungou, uma vez que, conforme explicou, não cria o suficiente para que isso tivesse qualquer efeito positivo, mas cria o bastante para ter desejo de cometer sacrilégio friamente. Muitos, particularmente os soldados,
detestavam ter de comparecer e ficavam conversando na sala ao lado. Essas missas eram uma farsa, de acordo com Thibodeau. Dificilmente poderiam ser mais mundanas, com as atrizes da ópera cantando louvores a Deus. Algumas das senhoras mordiscavam chocolates enquanto ouviam. Mas Bonaparte acertou, pois de fato a religião ganhou novo ímpeto. Congregações que se dedicavam à caridade e ao proselitismo brotaram no país, e o Gênio do Cristianismo, de Chateaubriand, publicado naquele ano, se tornou um best-seller instantâneo. Se a concordata causou indignação nos salões liberais, foi bem recebida no interior. A medida exigiu muito esforço para ser implantada. Houve disputas ácidas sobre a indicação dos bispos, as propriedades e o dinheiro, e muitas arestas precisaram ser aparadas. Mas Bonaparte deu uma tacada de mestre. Não apenas satisfez a população rural, que era ligada à fé, suavizando assim seu ressentimento em relação ao Estado e ao governo, como também derrubou um dos principais pilares da causa dos Bourbon, uma vez que o retorno da monarquia até então parecia o único modo de reestabelecer a Igreja. Luís XVIII rapidamente enxergou a ameaça e protestou vigorosamente contra o, entre aspas, Papa criminoso, que era como seu irmão Artois chamava Pio VII. Em resumo, o arcebispo Boisgelin declarou que o regime consular era, abre aspas, o governo legítimo, tanto da nação quanto do catolicismo, e sem ele não teríamos nem a fé, nem a pátria. Fecha aspas. Mais importante, do ponto de vista de Bonaparte, ele tinha conseguido aquilo que Luís XIV tentara em vão, ou seja, submeter a Igreja completamente ao Estado. E a ele, seu tio e ex-arquidiácono de Ajaccio, Joseph Fesch, se tornou cardeal arcebispo de Lyon e primaz da Igreja na França. Uma semana depois da cerimônia, Bonaparte retirou outro pilar da causa dos Bourbon. Declarou anistia a todos os que haviam emigrado, exceto para cerca de 1.000 que eram ativamente hostis, que ele queria ver exterminados, desde que eles retornassem à França até 23 de setembro, o fim do ano no calendário revolucionário. Aqueles cujas propriedades não tivessem sido vendidas iriam recebê-las de volta. Essa medida igualmente deixou bastante gente furiosa. Porém, Bonaparte não deu muita atenção. A decisão trouxe de volta milhares de franceses instruídos e capazes que amavam seu país e que iriam servi-lo. Dentre eles estavam seu velho amigo Alexandre de Mazy, que foi vê-lo e foi recebido calorosamente. Napoleão deu a ele a posição de camareiro, que iria lhe garantir uma renda. Presumindo que seu amigo estivesse completamente sem dinheiro e sabendo que era orgulhoso demais para aceitar caridade, enviou um oficial atrás dele com uma carta de crédito de valor alto, dizendo que era algo que ele provavelmente deixou para trás por engano. Bonaparte não parou apenas nos emigrantes nobres e explorou a possibilidade do retorno de Pauli. Ele também emitiu uma proclamação convidando todos os artesãos e trabalhadores especializados que haviam emigrado a voltar. Ele pretendia reunir todos os franceses numa nova nação, a base para o Estado moderno funcional imaginado por ele. Um dos artigos de fé da Revolução foi a necessidade de retirar a educação da Igreja e criar um novo homem secular, racional. Os estabelecimentos religiosos foram fechados e decretou-se a educação para todos, mas deixada nas mãos das comunas individuais, essa visão não se materializou.
Todas as crianças se beneficiaram de fato de algum grau de educação primária, mas não havia muita disponibilidade de nível secundário. Em 12 de março de 1802, Bonaparte criou uma diretoria dentro do Ministério do Interior, com Roederer no comando. A educação pública pode e deve ser um motor muito poderoso em nosso sistema político. Ele o instruiu. É por esse mecanismo que o legislador será capaz de reavivar o espírito nacional. O Departamento de Educação Pública não é nada menos do que o uso da inteligência para a orientação das mentes. Em 1º de maio de 1802, uma nova lei entrou em vigência, estabelecendo 23.000 escolas primárias para crianças entre 7 e 11 anos e que seriam administradas pelas comunas. Estas também podiam abrir escolas secundárias e instituições privadas eram permitidas, desde que licenciadas pelo governo local. Porém, a espinha dorsal do novo sistema eram os 45 liceis, onde seriam ensinados os clássicos, retórica, lógica, moralidade e os elementos da matemática e da física. Embora seus alunos usassem uniforme, tivessem algum treinamento militar e respondessem mais ao som do tambor do que ao do sino, os liceus não eram rigorosos e não havia castigos corporais, algo a que Bonaparte se opunha fortemente. A ideia era que eles produzissem rapazes com a mesma moralidade e o mesmo sentido de serviço à sociedade e ao Estado, uma nova classe de funcionários e soldados dedicada a ele. Bonaparte afirmava que esse era o único modo de incutir uma unidade de propósito semelhante àquela que ele imaginava ter existido na antiguidade, em Atenas e Esparta. Como Roederer francamente admitia, o novo sistema era, entre aspas, uma instituição política. As sementes de outra instituição profundamente política foram plantadas em 19 de maio, com o anúncio da criação de uma Legião de Honra, um corpo de homens, tanto militares quanto civis, que se distinguiram no serviço ao Estado. Ela seria composta de 15 coortes, de 250 homens cada. Porém, não haveria insígnias nem outros distintivos exteriores. Aliás, dentre as primeiras coisas atiradas à fogueira das vaidades na primeira fase da Revolução, estiveram as cruzes e cinturões das ordens reais e da cavalaria. Mas, mesmo assim, o anúncio incitou a ira dos republicanos, que denunciaram a medida como um ataque ao princípio de igualdade. Eles mal imaginavam o que estava por vir. As pessoas pensam que sou ambicioso, Bonaparte exclamou uma noite nas Tulherias. Ambicioso? Ambicionar o quê? Ambicioso eu? Escutem, cavalheiros, o que vou dizer agora, vocês estão autorizados a repetir. Em 3 anos, vou me retirar da vida pública. Vou ter uma renda de 50.000 libras. E com meus gostos, isso é mais do que eu preciso. Vou ter uma propriedade no campo, porque a senhora Bonaparte gosta do campo. Ele acrescentou que também gostaria de ser juiz de paz. Se ele falava a sério, ou até que ponto, é impossível dizer, mas ele não iria abrir mão do poder, até ter terminado de construir seu edifício político, e para fazer isso, achava que precisava reforçar sua posição. Desde o golpe de Brumário, Berthier vinha metodicamente expurgando o exército de oficiais jacobinos e de membros hostis a Bonaparte. Ao longo de 2 anos, ele havia aposentado 72 coronéis, 150 majores e milhares de oficiais menos graduados. Porém, o exército preservou seu espírito revolucionário, e Bonaparte continuava impopular
nas unidades que não havia comandado pessoalmente. A concordata e a anistia para os imigrantes reavivaram a hostilidade a ele, e os generais que invejavam sua ascensão ao poder perceberam uma nova oportunidade. Moreau, Brune, Augereau, Gouvion Saint-Cyr e Lecourbe estavam entre os muitos que sentiam graus variados de ultraje com o rumo que os acontecimentos vinham tomando. Bonaparte ou os havia enfraquecido, como quando dissolveu o exército da Batávia, negando desse modo seu comando a Augereau, ou os havia mandado a missões distantes. Gouvion para Madrid, Brune para Constantinopla, outros para as colônias, onde se tornavam inofensivos. Isso não pôs fim às queixas. Da Itália, Murat relatou a existência de um sentimento revolucionário e gritos de Vive Robespierre. Em 14 de julho, tropas estacionadas em Bolonha se recusaram a brindar a Bonaparte. Em um jantar oferecido por Moreau, em junho de 1802, um chefe de brigada achou que podia destilar seu ódio ao primeiro cônsul para os presentes, entre os quais estavam Marmont e Berthier. Sentimentos semelhantes se refletiam em várias conspirações durante o verão e o início do outono daquele ano. Uma delas, ligada ao general Oudinot, jamais saiu do papel. Outra, mais séria por pretender assassinar e não apenas depor o primeiro cônsul, o que um certo capitão Donadier se comprometeu a fazer, foi inusitada pelo fato de envolver basicamente oficiais de baixa patente. Mas a maioria das tramas, como uma conspiração inepta envolvendo Bernadotte, comandante do Exército do Oeste, tinha mais a ver com o orgulho ferido dos antigos camaradas de Bonaparte do que com algum propósito sério. Como não há um deles sequer que não acredite ser igual a ele e ter o mesmo direito que ele ao primeiro lugar, relatou Antoine Royer-Collard, agente de Louis XVIII em Paris, não há um só deles que não veja sua ascensão como uma ofensa pessoal. Essas conspirações eram facilmente descobertas pela polícia de Fouché e não chegavam a apresentar uma ameaça séria. Porém, eram um indício de um sentimento duradouro de incerteza em relação à durabilidade do regime consular. Bonaparte achava que não podia, por razões familiares, usar Bernadotte para uma punição exemplar. Fouché aconselhou-o a não fazer isso, dizendo que não era prudente deixar o público saber que havia dissensões no seio de sua entourage. Bernadotte recebeu a oferta de um comando na Louisiana e de uma embaixada nos Estados Unidos, mas recusou ambas. O melhor que Bonaparte pôde fazer foi colocá-lo gradualmente à margem. Ele também começou a se preocupar com Fouché, que achava que podia estar protegendo seu antigo companheiro jacobino. Em setembro de 1802, aboliu o Ministério da Polícia e deu a Fouché um assento no Senado. Suas funções foram divididas e transferidas para o Ministério da Justiça e do Interior. A permanência do novo regime era uma preocupação não apenas para Bonaparte. Cambacérès e Lebrun, Talleyrand e Roederer, e, por motivos próprios, seus irmãos Joseph e Lucien já havia algum tempo faziam campanha para uma promoção formal do status de Bonaparte, e muitos outros se resignaram a algo que parecia inevitável. O poder estava se aproximando a passos largos, por trás das palavras ordem e estabilidade, como disse Thibaudot. No final de março de 1802, uma maioria do tribunato aceitou a necessidade de estender o mandato do primeiro cônsul por mais 10 anos. Entre os que se opunham a isso estava Josefina, que achava que um homem que se torna importante e acumula herança, mais cedo ou mais tarde,
irá desejar um herdeiro, a única coisa que ela não era capaz de dar a ele. A cada passo num caminho que parecia levar a um trono, a situação dela se tornava mais precária. A família de Bonaparte o incitava a se divorciar fazia anos, e cada vez mais o argumento deles fazia sentido. Ela encontrou um aliado em Fouché, cujos instintos jacobinos foram reforçados pela perda recente de poder e pelo ódio que sentia pelos irmãos de Bonaparte. Em um esforço para fazer com que a expressão de gratidão do tribunato não se expressasse na extensão de poder de Bonaparte, ele propôs que se erigisse um monumento. Outros sugeriram um arco do triunfo e a mudança de nomes de praças. Humilde como sempre, Bonaparte recusou as homenagens. Ele mostrou a mesma modéstia quando uma delegação do tribunato lhe ofereceu uma extensão de seu mandato por mais 10 anos, como sinal de gratidão da nação francesa. Ele recusou, dizendo que o amor do povo era recompensa suficiente. Mesmo assim, deixou que seu descontentamento fosse conhecido. Ele queria uma extensão não por 10 anos, e sim para o resto da vida. Fingindo aceitar sua falsa modéstia pelo valor de face, Fouché, Sieyès, Grégoire e outros convenceram o Senado a aprovar um Senatus Consult em 8 de maio, estendendo seu mandato por mais 10 anos. No dia seguinte, Bonaparte, irritado, agradeceu gentilmente o Senado pela confiança, porém observou que, como havia sido colocado no poder pela vontade do povo, que expressou seu desejo no plebiscito de fevereiro de 1800, ele só aceitaria seu prolongamento caso ocorresse por meio de plebiscito semelhante. Derrotado, o Senado só pôde expressar a admiração por sua reticência e pelo respeito demonstrado pela vontade do povo. Bonaparte então partiu para Malmaison. No dia seguinte, 10 de maio, numa sessão extraordinária a que Bonaparte humildemente deixou de comparecer, o Conselho de Estado, sob orientação de Cambacérès, concordou que deveria ser realizado um plebiscito e que, como o desejo do povo, dificilmente poderia se circunscrever à imposição de um limite temporal. A questão que deveria ser feita era: deve Napoleão Bonaparte ser cônsul vitalício? De modo significativo, essa foi a primeira vez que o primeiro nome dele apareceu em um documento público. Lutyens acrescentou uma segunda questão que deveria ser feita à nação. Ele deveria ter o direito de designar seu sucessor? Quando o projeto foi comunicado a Bonaparte, ele eliminou a segunda questão. O testamento de Luís XIV não foi respeitado. Por que o meu seria? Disse a Cambacérès. O morto não tem nada a dizer. Apenas a sucessão hereditária era possível, afirmou. O que ele não disse, mas provavelmente pensou, foi que, enquanto a resposta à primeira pergunta certamente seria um retumbante sim, a segunda provocaria debates em cada vilarejo. Josefina passou a maior parte de junho nas águas de Plombières, num esforço desesperado para aumentar sua fertilidade. Sou só tristeza, querida Hortência. Estou longe de você, e meu coração, assim como todo o meu ser, sofre com isso. Ela escreveu para a filha em 19 de junho. Sinto que não fui criada para tamanha grandiosidade, minha filha. Na ausência dela, Hortência agia como a mulher da casa em Malmaison, onde Bonaparte passou a maior parte daquele verão com visitas ocasionais a Paris para presidir o Conselho de Estado. Ela estava numa fase adiantada da gravidez, mas Louis não estava com ela. Ele tinha se tornado obcecado com a sua saúde
e desenvolvido várias neuroses que ajudaram a afastá-lo da esposa. Somado ao evidente afeto que Bonaparte tinha por Hortência, isso deu motivos para que línguas maldosas espalhassem que eles eram amantes e que Bonaparte era o pai do filho dela. Bonaparte de fato flertava, dando a Josefina motivos menos para ciúmes e mais para ansiedade, mas não com a filha dela. Ele escrevia cartas afetuosas para Josefina, perguntando da saúde dela, o que ela estava fazendo e quem tinha encontrado. Sempre que ela viajava sem ele, Bonaparte determinava um cronograma rigoroso, que incluía arranjos de viagem, onde ela podia ficar ou até mesmo parar, e com quem podia se encontrar. Ele também mandava notícias do que estava fazendo, contando que havia machucado um dedo ao atirar no javali em Marly e falando sobre a montagem de O Barbeiro de Servilha, com Hortense no papel de Rosina e Lauriston, Bourrienne, Eugène e Savary nos demais papéis. Ele sentia saudades e escrevia que o retorno dela vai fazer o pequeno homem, que fica entediado sozinho, muito feliz. Acrescentando: tudo aqui fica muito triste sem você. Em 3 de agosto, ele estava nas Tulherias para receber uma delegação de senadores com o resultado do plebiscito. Houve 3.568.885 votos sim e apenas 8.374 contra, com um comparecimento de 60% dos eleitores, o que era um triunfo, levando em conta que os 3 plebiscitos realizados durante a Revolução jamais haviam produzido comparecimento maior que 34%, e em um caso, ficando abaixo de 20%. Diferentemente de 1800, não há indícios reais de manipulação. Houve grande desaprovação entre liberais e ideólogos. Lafayette, que expressou desaprovação no Senado, escreveu a Bonaparte, dizendo que, embora sua, entre aspas, ditadura restaurativa tivesse trazido grandes benefícios, um bem maior agora seria a restauração da liberdade, e que ele não conseguia crer que Bonaparte realmente quisesse ver o retorno de um regime arbitrário. Vários outros expressaram seus temores de uma tirania iminente, e até velhos camaradas como Junot acharam que já não podiam dizer o que pensavam, conscientes como estavam da rede de segurança cada vez mais rígida em torno de Bonaparte. Ele era naturalmente desconfiado, e suas experiências o ensinaram a não confiar em ninguém. Por isso, fazia com que todos estivessem sob vigilância, inclusive os mais próximos. Ele havia organizado uma extensa rede de inteligência, que era bem mais ampla e profunda do que as estruturas visíveis. A eficiente polícia de Fouché, a polícia de Paris de Real, a rede de segurança do Palácio de Duroc, a Gendarmerie d'Élite de Savary, que supervisionava o exército, e a própria Gendarmeria, uma polícia paramilitar nacional, que não apenas mantinha a ordem, como fazia relatórios sobre o ambiente político em cada departamento. Bonaparte também podia confiar nos relatórios confidenciais dos governadores e tinha uma rede de correspondentes, indivíduos espalhados pelo país, que escreviam diretamente a ele, muitas vezes de forma anônima. Só ele sabia quem essas pessoas eram, contando o que se dizia nas províncias sobre o que ele fazia em Paris. Sua carga de trabalho crescente exigiu uma expansão de seu secretariado. Bourrienne não havia resistido à tentação de explorar a proximidade com o primeiro cônsul de maneira flagrante, e no outono de 1802 ele foi longe demais, temendo que sua venalidade fosse se refletir em sua própria pessoa. Bonaparte o dispensou. Ele foi substituído por Claude François Meneval,
um jovem de 24 anos, em modos suaves, ex-secretário de Joseph, que foi apresentado a Bonaparte uma noite e, depois de uma breve conversa, recebeu instruções para se apresentar às 7 da manhã seguinte. Ao fazer isso, recebeu ordens para sentar e começar a anotar um ditado. Ele recebeu acomodações nas tolherias e foi nomeado como ajudante de campo de Bonaparte, mas nunca usou nenhum tipo de uniforme, e muitas pessoas do séquito do primeiro cônsul jamais souberam de sua existência, uma vez que ele raramente era visto fora de seu escritório pessoal. Com o tempo, ele passou a ter a companhia de Agathon Fane e 3 outras pessoas que lidavam com áreas específicas. Mas Meneval continuou o braço direito de Bonaparte e seu companheiro constante, sendo acordado a qualquer hora da noite para anotar ditados. O governo é um despotismo militar que atua sabiamente em vários aspectos, mas não é administrado de maneira suave. Foi o modo como Cornwallis descreveu o governo da França. Ele estava errado. Bonaparte não governava por meio do exército, e sim por meio de instituições teoricamente democráticas. Embora de fato as manipulasse vergonhosamente, ele não tinha a intenção de aboli-las. Sua intenção, na realidade, era transformar essas instituições em facilitadoras de seu governo e preservadoras de seu edifício político, lotando-as com pessoas dedicadas ao bem da França, segundo o ponto de vista dele, e depois tornando-as mais flexíveis. O diretório havia reduzido a democracia sem rédeas, criada pela Revolução, restringindo o voto a donos de propriedades. Mas, embora tivesse criado um elemento de estabilidade, isso gerou as condições para uma luta sem escrúpulos por poder e riqueza, que pouco fazia pelo bem público. A Constituição do ano terceiro, inspirada por Sieyès e editada por Bonaparte, criou algo mais eficiente somente no sentido de lhe dar poderes para agir de modo mais decisivo. O que ele queria então era criar uma classe de pessoas que, por instinto e interesse, trabalhariam pelo bem público por meio das instituições existentes. Como elas eram nomeadas, não eleitas, não estavam em condições de construir uma oposição afirmando representar o povo. A intenção era que compusessem uma classe de gestores. Bonaparte vinha incentivando o surgimento dessa casta de governantes desde o momento em que chegou ao poder. Embora ter propriedades fosse a qualificação fundamental, a experiência que ele teve com os patifes que o seguiram no exército da Itália o deixou ambivalente em relação aos ricos. Não se pode tratar a riqueza com um título de nobreza, disse no Conselho de Estado. Um homem rico muitas vezes é um preguiçoso sem méritos. Um mercador rico muitas vezes só chegou a isso por meio da virtude da arte de vender caro ou de roubar. Ele queria gente cuja riqueza derivasse de serviços honestos ao Estado, tanto militares quanto civis, e incentivou a maçonaria, que via como um instrumento de formação cívica. Ele pretendia fundir essa nova hierarquia com a velha aristocracia, ao incentivar o casamento entre as duas classes. Sua corte, cada vez maior, para a qual atraía membros da velha aristocracia e emigrados que voltavam ao país, ofereceu a estrutura onde eles podiam ser misturados a seu séquito, formado predominantemente por militares oriundos das classes baixas. Ele recriou o cerimonial da corte, que havia existido antes de 1789, e, por razões semelhantes, insistiu em pôr 4 dames do palais, damas do palácio, vindas da mais alta aristocracia, à disposição de Josefina. Incentivou nobres a entrar para o exército, promovendo-os com frequência e lhes dando postos de ajudantes de campo.
Ele não seria humano se não tivesse sentido prazer em ter jovens com nomes evocativos das cruzadas andando por seus aposentos. Mas a vaidade não era o principal motivo. No entanto, seu objetivo de obter uma fusão social e política estava inelutavelmente começando a afetar seu próprio status. Sua nomeação como cônsul vitalício exigia mudanças na Constituição, e ele não perdeu tempo para preparar uma nova, que entrou em vigor em 5 de agosto. Uma Constituição deve ser moldada de maneira a não dificultar as ações do governo e não obrigá-lo a violá-la, afirmou. Todos os dias nos vemos obrigados a violar leis positivas. É, é impossível agir diferente, ou seria impossível ir em frente. O governo não deve ser tirânico, mas é impossível não tomar algumas ações arbitrárias. A nova Constituição substituiu a pirâmide democrática de Sieyès por uma versão ainda mais teórica do sufrágio universal, sendo dominada por colégios eleitorais locais de notáveis que apresentavam candidatos às assembleias e a outros postos, cabendo ao primeiro cônsul escolher entre esses. Até os juízes de paz agora eram nomeados por ele. O tribunato foi reduzido à metade. O corpo legislativo ficou manietado por mudanças procedimentais, ao passo que o Senado foi expandido. O primeiro cônsul escolhia 5/8 de seus membros, e era ele próprio seu presidente, o que significava que ele podia legislar por meio de Senato Consulte. Tanto o Senado quanto o Conselho de Estado se transformaram em pouco mais que ferramentas administrativas. Ele podia fazer e romper tratados sem consulta às câmaras, nem necessidade de ratificação. Havia se arrogado o direito de nomear seu sucessor e a tradicional prerrogativa dos reis, o direito ao perdão, abolido em 1791. O aniversário de 33 anos de Bonaparte, em 15 de agosto, foi celebrado com pompa real. Pela manhã, os membros das assembleias foram às Tulherias parabenizá-lo, sendo seguidos pelo corpo diplomático. Foram recebidos com um concerto de 300 músicos e depois todos seguiram para Notre-Dame para um Te Deum. Bonaparte então se recolheu a Malmaison, onde a noite terminou com peças teatrais amadoras e danças, enquanto Paris foi presenteada com show de luzes e fogos de artifício. Em 21 de agosto, ele seguiu sozinho num coche, puxado por 8 cavalos, outro atributo real, até o Palácio de Luxemburgo, para que os senadores fizessem seu juramento. O caminho estava ladeado por uma fila dupla de soldados. Ele foi escoltado por um cintilante grupo de ajudantes de campo e generais, e seguido por 6 carruagens que levavam os demais cônsules e os ministros. Quando a carruagem entrou no pátio, Bonaparte foi saudado ao pé da escadaria por 10 senadores, que o conduziram a seu assento, que lembrava em tudo um trono. Em seus relatórios, os embaixadores da Rússia e da Prússia observaram que só havia um passo que lhe restava dar: a monarquia. O passo seguinte pode não tê-lo levado a Versalhes, como Sieyès sugeriu uma ocasião. Mas Malmaison ficava a uma certa distância de Paris e era pequena demais para ser algo além de um lugar para relaxar na companhia dos mais próximos. A estrada era de difícil policiamento e houve mais de uma trama para abduzir ou assassinar Bonaparte entre Malmaison e Paris. No entanto, ele gostava de ar fresco e nas Tulherias se sentia confinado. A solução foi lhe prover uma residência oficial no Palácio de Saint-Cloud. A ideia original era entregar a ele o palácio e rebatizá-lo de Marengo, seguindo o exemplo de Blenheim,
na Inglaterra, mas ele rejeitou a ideia, que achou ridícula. Bonaparte se mudou para o palácio em 20 de setembro e 6 dias depois, no domingo, 26 de setembro, a primeira missa da corte foi celebrada na capela. Bonaparte entrou, caminhando de um modo que emulava o estilo dos Bourbon nos últimos tempos, cercado por cortesãos, muitos deles regicidas, que haviam frequentemente jurado derrubar quem quer que chegasse à suprema autoridade. Bonaparte compreendia que as pessoas comuns gostavam da ideia de um chefe de Estado, e que quanto mais excepcional e grandioso, melhor. E tanto ele quanto as pessoas próximas começaram a ver o novo regime como algo indissociável de sua pessoa. Essa pessoa, portanto, precisava ser benquista pelo povo. No fim de outubro, ele partiu com Josefina em uma viagem de 2 semanas pela Normandia, encontrando autoridades locais, funcionários e notáveis, inspecionando a Guarda Nacional e guarnições militares, visitando fábricas, hospitais e escolas, acompanhando obras e planejando projetos de infraestrutura. Eles viajavam em apenas 2 carruagens, acompanhados por uma pequena entourage, mas um serviço os precedia em 12 horas e outro os seguia com o mesmo lapso temporal. Cada um consistia de uma réplica completa, ainda que reduzida, do grupo que atendia todas as necessidades deles nas tulherias. Quando o grupo chegava a determinado lugar, as acomodações já tinham sido adaptadas às suas exigências. As roupas estavam prontas, a comida preparada, havia um banho à espera e, mais importante, um escritório estava pronto, com papéis, arquivos e uma biblioteca de viagem para que Bonaparte pudesse começar a trabalhar imediatamente. Assim que chegava, ele chamava as autoridades locais e perguntava sobre as necessidades da localidade e sobre seus planos, e muitas vezes montava a cavalo imediatamente para ir ver as coisas por conta própria. Ele detestava ter de participar das recepções que faziam em sua homenagem e queria encerrá-las o mais breve possível, mas compreendia seu valor. Instruía Josefina a usar todas as joias que pudesse exibir e a se comportar como uma rainha. Para isso, ela não precisava de muito incentivo. Aonde quer que fossem, os dois eram cercados pelo povo, que muitas vezes viajava longas distâncias para vê-los e que ficava debaixo da janela durante metade da noite, esperando Bonaparte aparecer. As pessoas não sabem como chamá-lo. Josefina escreveu para Joseph de Rouen. Alguns o chamam de pacificador do mundo, outros de pai do povo. Um homem deu um passo adiante e disse: depois de Deus, vem você. Outro ainda disse para ele: minha alma pertence a Deus, mas meu coração é teu. Ele logo pertenceria ao povo de uma maneira mais tradicional. Em 12 de março de 1803, acompanhado por Josefina, foi à Casa da Moeda de Paris para ver a cunhagem das primeiras moedas com sua efígie. O advento da paz havia aberto fronteiras e gente de toda a Europa vinha a Paris. A capital francesa sempre tinha atraído visitantes ávidos por moda e cultura, e agora era ainda mais sedutora em função do frisson, da visão do campo de batalha da Revolução e do herói ou ogro, dependendo do ponto de vista, que a havia domado. A maioria era de britânicos. Eles esperavam aflitos por uma década pela oportunidade de fazer um Grand Tour, e estima-se que 20.000 tenham passado por Paris, alguns a caminho da Itália ou da Suíça, mas todos parando por tempo suficiente, pelo menos para ver de relance, o homem do momento. Dentre eles estavam nada menos que 80 membros do parlamento que foram ver
como o novo sistema político funcionava, incluindo Charles James Fox. Cientistas, ávidos por avaliar as conquistas nas áreas de construção, engenharia e física, puderam visitar uma exibição da indústria francesa no Louvre. Muitos artistas de renome, incluindo Maria Cosway, Flaxman, Fuseli, Hopner, Turner e West, visitaram o Museu do Louvre, que lhes deu uma oportunidade única de estudar e copiar as obras dos mestres. Poucos fizeram a viagem no sentido contrário, da França para a Grã-Bretanha, sendo exceções notáveis a escultora em cera, Marie Tussaud, e a pintora de retratos, Elisabeth Vigée-Lebrun. Bonaparte determinou que Fontaine saqueasse os depósitos de mobília real para aumentar o esplendor das tulherias, pois estava determinado a mostrar aos visitantes britânicos que a França não estava falida. Ordenou que Fontaine limpasse a área em torno do palácio e colocasse os cavalos de São Marcos nos pilares dos portões. Também fez com que todas as árvores da liberdade plantadas na Revolução fossem cortadas. Visitantes estrangeiros eram bem-vindos a seus aposentos depois de cada um de seus desfiles regulares, e ele incentivava seus generais e ministros a realizar bailes e prover entretenimento a eles. A russa Elizaveta Petrovna Divova considerou Paris um paraíso na terra e achou tudo que tinha a ver com Bonaparte e sua corte encantadora. A polonesa Vridiana Fizerova achou que a corte era impressionante pela falta de modos e dignidade. Outro aristocrata polonês observou que os criados pareciam não saber o que deviam fazer. Mary Berry, escritora inglesa, ficou espantada com o luxo das instalações do primeiro cônsul, que achou superiores a Versalhes e ao Trianon. Todos que deixaram relatos consideraram Josefina encantadora, e a atmosfera de seus aposentos e de suas recepções, muito elegantes e principescas, nas palavras de um inglês. Já as reações ao marido variavam. Divova o achou amistoso, encantador, gentil, honesto, polido. Maria Edgeworth foi menos elogiosa em relação a seu semblante pálido e abatido, e o achou muito pequeno. O excêntrico Bertie Greathead ficou desapontado ao ver que Bonaparte não era tão melancólico nem tão pitoresco quanto ele imaginara, acrescentando que sua pessoa não é apenas pequena, mas, penso eu, é vil. O pintor de paisagens Joseph Farrington observou que ele enfiava muito o dedo no nariz. Fizerova achou que ele não parecia muito à vontade e percebeu que, quando falava com os ministros de outros países, retorcia os botões do casaco como um menino em idade escolar. Fanny Burney ficou impressionadíssima com o seu rosto, em que preocupação, pensamento, melancolia e meditação deixam marcas fortes, com tamanho caráter, gênio, e com uma seriedade tão penetrante, ou melhor dizendo, uma tristeza, poderosa a ponto de mergulhar na mente do observador. As nações vos admiram. A França, tornada maior por vossas vitórias, colocou em vós suas esperanças, escreveu Chateaubriand na dedicatória da segunda edição de O Gênio do Cristianismo, lançado em maio de 1803. É impossível não reconhecer em vosso destino a mão da providência, que vos escolheu há muito tempo para a realização de seus desígnios prodigiosos.